Abra sua Bíblia, por gentileza, o Evangelho segundo São Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso de número 5 a 8. Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Palavra do Senhor. Nós estamos hoje no nosso 26º episódio da série Sermão do Monte e começando dentro dessa série uma nova temporada, que é a 4ª temporada, que tem como título Pai Nosso. Desde alguns meses atrás nós começamos a estudar o Sermão do Monte e para isso fizemos um review, do panorama de Mateus 1 a 4, para entender um pouco sobre autor e obra, quem era Mateus e os motivos pelos quais esse discípulo e apóstolo resolveu escrever esse livro. A partir disso, tendo esse conceito e todo esse entendimento, nós adentramos então no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, estudamos detalhadamente o motivo pelo qual Jesus pregou as bem-aventuranças, entendemos qual foi o objeto de Jesus, ao levar aqueles ensinamentos que pareciam totalmente, e foram, na verdade, totalmente revolucionários para aquela época. E depois vimos, dentro desse contexto, um compilado pós-bem-aventurança, o que nos indica que Mateus reuniu todas as pregações de Jesus e compilou dentro desse contexto, que vai de Mateus 5, 6 até o 7. Em outros evangelhos, nos outros que compõem os sinóticos, nós vamos ver e vamos observar muito do que Mateus descreve aqui em outros locais, mas talvez didaticamente Mateus tenha juntado tudo isso naquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E saindo das bem-aventuranças, nós vimos ali as antíteses que Jesus vai trabalhando, Jesus vai se colocando como a verdadeira interpretação, nós falamos disso, uma forma que eu tentei exemplificar, foi Jesus como a hermenêutica viva, Jesus como a verdadeira e sã interpretação, pois Jesus mencionava aquilo que os fariseus estavam ensinando, e contrapunha aquilo com a forma correta de interpretar aquilo que estava sendo dito. E aí nós terminamos a temporada passada estabelecendo 3 pilares, Mateus ele vai estabelecer 3 pilares que seriam talvez os 3 maiores fundamentos ali que articulavam a fé do povo judeu, que eram as esmolas, a oração e o jejum. Nós terminamos então a temporada passada falando das esmolas e do quão importante era essa atitude prática para aquele povo. E agora, dentro desses 3 aspectos, Mateus ele vai abordar então o qual ele dá uma
um enfoque muito grande. Por que ele vai dar esse enfoque muito grande, muito preciso, né? Se nós formos lá em Lucas, no capítulo 11, nós veremos esse mesmo ensino, essa mesma oração. Jesus ensinando esse mesmo passo a passo de orar. E lá em Lucas, nós vamos observar que Jesus ensina isso a partir de uma pergunta que lhe é feita, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é quase que um pedido. Os discípulos olham para Jesus, né? Possivelmente Jesus estava ali, né, naquele período de alguma pregação, algum ensinamento, e os discípulos falam: olha, Jesus, os discípulos de João, né, foram ensinados, né, a orar. Por que o Senhor também não nos ensina a orar? Então, lá em Lucas descreve, né, a oração do Pai Nosso como uma resposta a um pedido dos discípulos, né? Aqui, Mateus, ele dentro do contexto, né, bem didático dele, ele já nos falou sobre a importância das esmolas, agora ele vai nos falar da importância da oração, e aí ele insere a oração que foi ensinada por Jesus, e depois ele vai encerrar com o jejum. E para ensinar sobre a oração, ele faz uma espécie de preâmbulo, não diria que fosse talvez uma introdução, ou uma folha de rosto, né? Quando a gente escreve uma dissertação ou uma tese, ou um trabalho de conclusão de curso, você coloca ali uma folha de rosto, né? Onde você vai dizer algumas palavras, né, de agradecimento, onde você coloca alguma frase de algum autor que esteja correlacionado ao processo, né? E dessa mesma forma, nós podemos ver aqui Mateus agindo mais ou menos dessa maneira. Nos versículos que nós lemos, e que são os versículos do nosso estudo nessa noite, ele vai fazer uma espécie de introdução ou folha de rosto para aquilo que virá a partir da semana que vem. E é dentro desse contexto que nós vamos estudar aquilo que Jesus está propondo, ou talvez a antítese que Jesus está fazendo sobre oração. Jesus, ele vinha fazendo vários contrapontos, né? Olha, vocês não ouviram isso? Eu vos digo, ajam dessa forma. Vocês não têm visto os fariseus agirem dessa forma? Eu vos digo que é melhor agir desta forma, ou dentro desse contexto. Para a oração, Jesus vai fazer exatamente a mesma coisa. Nós poderíamos pegar, por exemplo, dentro dos 4 evangelhos, e eu até já comecei a bolar algo nesse sentido assim. Eu tenho um desejo de, se Deus, né, me der misericórdia e capacidade, de pregar sobre as orações de Jesus. Quais foram as orações de Jesus? Por que Jesus orou? Né? Porque aqui, na verdade, nós estamos vendo não uma oração de Jesus, nós estamos vendo um ensino o qual Jesus vai fazer para que os seus discípulos possam aprender a orar. Mas Jesus, ele também orou. Ele não apenas ensinou, né? Jesus não era que ele faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Jesus é: eu faço o que eu faço, né? Jesus também orava. E Jesus orou em momentos importantes. Eu já comecei a rascunhar sobre isso. Se você for pegar, Jesus, por exemplo, orou agradecendo. Jesus orou em momentos críticos. Jesus orou antes de fazer milagres. E cada uma dessas orações tem a sua peculiaridade. E aí depois eu peguei e falei assim: será que tem algum outro apóstolo qual dê para observar isso? E eu falei assim: dá para pregar sobre Paulo, né, as orações de Paulo. E aí eu fui elencar. Deu 1, 2, 3, 4, 5. Quando passou de 8, eu falei: já não dá mais para ser uma palavra, né? Vai ter que ser uma série. Pelo menos as que eu consegui elencar são 12 orações de Paulo, né? Aí teria que ser uma série, né? 12 episódios sobre as orações de Paulo. E dentro desse contexto eu fui pesquisar mais. O que alguns outros períodos da igreja nos dizem. Se nós pegarmos, por exemplo, esse ano, meu foco de estudo são os puritanos. E aí quando você vai entender o porquê que os puritanos foram chamados de puritanos, porque pregavam sobre a retomada de uma pureza na vida espiritual e na vida prática, né? Os puritanos ingleses ficaram muito conhecidos por conta desse retorno à pureza espiritual. E o principal objeto deles era a oração.
Tanto que o que mais se é conhecido sobre os puritanos é sobre a forma puritana de orar, como os puritanos oravam. E aí quando você vai pesquisando, e aí eu comecei a cavar um pouco mais, você chega em Calbart, né? um escritor cristão, talvez dos polêmicos assim, mas Calbart ele tem alguns escritos muito específicos sobre um período em especial da igreja, que é o período da Reforma Protestante. Eu falei, e os reformadores? Né? O que os reformadores fizeram quanto à oração? A Reforma Protestante, ela às vezes não é muito dita sobre a oração em si. Houve muito um retorno à palavra, um retorno à pregação, mas os principais reformadores, talvez assim, os dois grandes ícones da reforma, eles têm coisas substanciais e fundamentais sobre a oração a nos dizer. Por exemplo, Martinho Lutero, no seu grande catecismo. Olha só o que Lutero nos diz sobre a oração. Sabemos que a nossa defesa está exclusivamente na oração. Somos muito fracos frente ao diabo e aos seus vassalos. Nossos inimigos podem escarnecer. Nós, porém, os desafiaremos, não só a eles, mas também ao diabo, se nos mantivermos firmes em oração e se nela persistirmos. Lutero era um homem de oração. Lutero só tinha a capacidade de se posicionar e de criticar e de, digamos, ironizar o diabo, porque ele era alguém que orava. Aquele que ironiza e que faz pouco caso do diabo, né? Só porque leu Elias ironizando os profetas de Baal, está correndo um sério risco. Lutero tinha em sua boca ironia quanto ao diabo, porque antes de ironizar o diabo, ele tinha em sua boca as palavras de oração. Se nós pegarmos o outro expoente da Reforma Protestante, que foi Calvino, através do Catecismo de Heidelberg, nós vemos Calvino expor da seguinte forma o seu pensamento sobre oração. Orar é uma honra que devemos à divindade de Deus. Uma honra àquele que se revelou a nós por sua palavra. E é através da palavra, por intermédio da palavra, que nós entendemos que orar é uma necessidade. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós entendemos a Bíblia, mais nós entendemos a necessidade que como cristãos nós temos de orar diariamente. De orar não apenas por obrigação, mas orar porque ser cristão é ser uma pessoa de oração. E aí Calbart, ele divide a oração em dois grandes aspectos. Ele diz que a oração ela é uma ação da graça e a oração é uma ação do homem. Por que a oração é uma ação da graça, ou também considerado como dom de Deus? Porque o que importa na oração não é a sua beleza, não é a sua plasticidade, não é a eloquência a qual a oração está sendo expressa, não é a didática da oração, não são as palavras que compõem aquele ato da oração. O que importa na oração não é a oração em si, mas o acolhimento que a oração tem por Deus. Isso é tão interessante que essa importância que é dita aqui é uma resposta à questão 129 do Catecismo. E quando você vai ler o Catecismo, né, de forma peculiar, você entende que nós temos mais certeza de que a nossa oração será acolhida por Deus do que a certeza da necessidade dos nossos pedidos. Isso, às vezes, parece que dá um nó na cabeça, né? Porque você fala assim, não, eu estou pedindo uma coisa porque eu tenho certeza que eu preciso disso. E quando a gente pede alguma coisa, a gente pede porque a gente sabe que precisa, né? E aí,
Karl Barth fala assim, você pode ter certeza de uma coisa, mais certo do que a sua necessidade, que você acha que tem, de fazer o pedido que você está fazendo, é a certeza que você tem de que Deus está acolhendo a sua oração. Independente se Ele vai realizar, independente da resposta que Ele vai dar à sua oração. Se Ele vai dizer sim, concedo, ou não, não concedo. Você pode ter certeza de uma coisa, Ele vai ouvir a sua oração. E isso é maravilhoso, porque isso já resolve 90% dos nossos problemas. A grande estratégia, e talvez a maior delas do inimigo, é colocar na sua mente e no seu coração o seguinte: Deus não está ouvindo o que você está pedindo. É por isso que não está acontecendo. Quando nós entendemos que isso não tem nada a ver e que isso é uma grande mentira, nós olhamos para aquilo que os grandes estudiosos, pesquisaram e nos disseram, olha, a maior certeza de todas, mais do que o alimento que você está pedindo para Deus, é a certeza de que Deus vai acolher a sua oração. E a segunda coisa, além da oração ser uma ação de graça, a oração ela é uma ação do homem. Isso é muito interessante. Por ser uma ação do homem, a oração ela não pode ser negligenciada. A oração ela não deve ser feita apenas por conveniência. A oração ela não deve ser feita apenas como um agrado a Deus. Vou orar aqui porque Deus vai ficar satisfeito, Se eu fizer uma oração aqui, eu vou agradar a Deus. A minha oração ela não pode ser supérflua. A minha oração, ela não pode ser feita de qualquer forma, vã, de qualquer maneira, de qualquer jeito. A oração, ela precisa ter uma liturgia. O que não entenda, eu acredito que você pode orar em qualquer lugar, onde você estiver e a qualquer momento, e essa sua oração será acolhida por Deus. Mas o que eu estou dizendo é quanto à irreverência, certo? Por exemplo, algo que nós precisamos aprender. Se você está em casa e você vai realizar o seu momento de devocional para com Deus, você não pode fazer esse momento em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, de qualquer jeito. Eu vou fazer meu devocional aqui na cozinha. Não que a cozinha não seja um lugar onde você não possa fazer, mas aquele lugar ele precisa ser um lugar santo, sagrado, onde você vai sentar e falar assim, irei exercer agora o meu canal direto para com Deus. A oração ela precisa ter uma liturgia. Para que a oração ela possa ser feita, ela precisa ter respeito. Lógico, existem momentos que você está em desespero, dentro do seu carro, correndo para o hospital, porque alguém da sua família foi acidentado. É lógico que dentro do carro a sua oração será ouvida. Agora, a nossa prática da constância de oração, não é todo dia que você vai fazer uma oração dentro do seu carro por alguém, por um parente seu que está na UTI do hospital. A sua prática da oração ela precisa ser sensata, porque Calvino fala o seguinte, a oração quando ela é feita de qualquer jeito, de qualquer forma, sem reverência, sem respeito, isso não pode nem ser chamado de oração. Calvino bate forte nisso. Quantas e quantas vezes aquilo que nós achamos que estava fazendo não foi nem considerado como oração? Talvez era por isso que nós achávamos que os nossos pedidos não estavam sendo acolhidos por Deus. Porque na verdade o que nós estávamos fazendo não era nem oração. A oração que é feita de coração, com reverência, com devoção, ela não nunca será. A própria Bíblia diz que a oração de um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Dito isso, nós podemos agora adentrar ao contexto o qual nós estamos começando a estudar nessa noite. Jesus, ao falar de oração aqui, ele estava falando para um povo que sabia muito bem o que era orar e que praticava muito a oração. Entenda, esse povo praticava, exercia, orava, entendia e tinha dentro de todos os seus rituais a oração como uma prática. Não existiu, eu acho que com certeza nem existirá, nenhuma nação que tinha tanto apreço à prática da oração como o povo judeu.
a maior das prioridades para um pai judeu era ensinar dentro da sua casa a prática da oração. Só para que você tenha uma ideia, havia um dito rabino entre os judeus que dizia o seguinte: aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro muito mais forte do que um ferro. Entretanto, dentro dessa prática habitual, contínua do povo judeu, algo havia sido contaminado. Era como se uma sementinha de joio houvesse sido colocada ali dentro daquele contexto. Porque aquela prática que era tão realizada por todas as famílias, e nós veremos aqui, você vai entender o que eu estou dizendo, por que o povo judeu sabia e orava, mas essa prática estava contaminada. Não havia devoção genuína dentro dessa prática. E talvez, se nós já pudéssemos começar a aplicar ao nosso contexto, a minha primeira pergunta para você é: quão pura está a sua oração ultimamente? Quão viciada está a sua oração ultimamente? Quão corrompida está a sua oração ultimamente? Eu gostaria que você, nessa noite, pudesse sair daqui refletindo quão saudável tem sido a sua prática de oração nesse ano que começou, de 2023. Se nós formos olhar de forma específica para o povo o qual Jesus estava dizendo, nós tínhamos ali os discípulos judeus e tínhamos pessoas ao redor, ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo. Essas pessoas eram de um contexto judeu, que às vezes tinham sido ensinadas dentro da sua própria casa, que tinham frequentado as sinagogas, que tinham até os seus 12 anos decorado diversas práticas de oração. Para você ter uma ideia, havia dentro da cultura judaica duas fórmulas de oração: o Shema e o Shemoneh, que era o Erre. A primeira delas, que era o Shema, significa ouvir. Ela era baseada em 3 versículos. 2 versículos que estão lá em Deuteronômio e um que está em Números. Por que essa palavra Shema significa ouvir? Porque essas 3 orações, baseadas nesses 3 versículos, começavam com o seguinte dito: ouve, ó Israel, Senhor teu Deus. E aí vinha o restante da oração. Eram 3 orações curtas que todo judeu deveria pronunciar ao nascer do sol e ao pôr do sol. Então, assim que os primeiros raios de sol e o dia começava a clarear, ele tinha que recitar as 3 orações. Geralmente isso precisava ser feito até às 9 da manhã. E após o pôr do sol. Então, para você ter uma ideia, até às 9 da manhã e após as 9 da manhã, esses 3 ditos, essas 3 pequenas orações tinham que ser recitadas, né? E se, por exemplo, ele deitava e esquecia que tinha orado, ele tinha que levantar, ficar de pé de frente à cama e recitar. Depois ele deitava e dormia. Então, várias vezes, imagine quantos judeus deitavam, estavam pegando o sono, esqueci, né? Esqueci o Shema. Levantava, recitava, aí depois, né, puxava a coberta e dormia de novo. E a segunda fórmula, que era o Shemoneh ou Esre, significa às 18. Sabe o que significa esse às 18? Significa as 18 orações que todo judeu decorava. Eram 18 orações específicas que haviam sido descritas ao longo da história, que todo judeu deveria saber decorada e deveria recitar pelo menos 3 vezes ao dia. Eu selecionei 2 delas para que você veja a beleza dessas orações. Eu selecionei a 12ª e a 5ª delas. Olha o que diz a 12ª. Diz assim: que a tua misericórdia, Senhor, se manifeste sobre os justos, sobre os humildes, sobre os anciãos do teu povo e o resto de todos os teus mestres. Sê favorável aos estrangeiros piedosos que estão entre nós e também a todos nós. Amém. Olha a 5ª dessas 18 orações, a minha preferida. Leva-nos de volta à tua lei,
Ó nosso Pai, leva-nos de volta, ó Rei, a teu serviço, leva-nos de volta a ti, mediante o verdadeiro arrependimento. Louvado sejas, ó Senhor, porque aceitas o nosso arrependimento. Amém. Eram 2 orações que compunham as 18, o qual toda criança decorava quando pequena, e pelo menos 3 vezes ao dia, nas 3 horas específicas do dia, né? 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Orava todas as 18. Muito bonito, belo, porém mecânico, porém totalmente ligado no piloto automático. Imagina só, né? Acordou e tal, correria do dia a dia, deu 9 horas, passou, não fez ali as orações, deu meio-dia, chegou 3 da tarde, lembrou. Aí o que eles faziam? Paravam onde estava, pegava lá e começava a recitar. Aí ia recitar 3 vezes ali às 15 horas, aí 18 vezes 3 vezes 8, 24, vai 54 orações num período ali, para poder acabar, somente para cumprir algo mecânico, para fugir do compromisso. Fiz as orações que eu precisava fazer durante o dia. E aí imagina se esquecia de uma, né? Imagina no outro dia, aí no outro dia, nossa, esqueci de orar, aí eu vou ter que ir na sinagoga para poder orar mais tantas vezes, e isso virava uma religiosidade, algo mecânico, que às vezes nós não temos porque nós não fazemos orações decoradas, mas temos porque às vezes as nossas orações se tornam as mesmas vãs repetições todo dia. Senhor, obrigado pelo alimento, eu te louvo, te agradeço, amém? Senhor, está lembrado, né, que eu preciso disso para esse ano e mais daquilo outro, e não estou precisando de mais isso. E as nossas orações se tornam exatamente como as orações do povo judeu. Se nós observarmos, parece muito, né? Já isso, nossa, né? Em 3 tipos de oração, depois das 18, tem que fazer 3 vezes ao dia. Além disso, se nós pegarmos a cultura judaica, para cada ocasião havia uma oração específica. Eu estou falando para cada ocasião mesmo. Por exemplo, antes de comer, tinha uma oração. Depois que terminava, tinha uma oração específica de agradecimento. Pela chuva, havia uma oração de agradecimento pela chuva. Se aparecia um raio no céu e aquele raio não atingia nenhuma casa, havia uma oração de agradecimento porque aquele raio não atingiu nenhuma casa. Quando se comprava um móvel novo e ia começar a usar aquele móvel novo, havia uma oração pela utilização do móvel novo. A oração pelos pães, a oração pelas colheitas. Você está entendendo? Que basicamente para tudo havia um tipo específico de oração? Você concorda comigo que ao invés da oração se tornar algo prazeroso, se tornava, ó, que mesa bonita, né? Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos? 8 lados, então é um octógono, né? Olha que cabem 8 pessoas. Vamos sentar para comer. Não, pera. Pega lá, tem a oração de agradecimento pelo móvel. Vamos orar, né? Aí terminou de orar, agora vamos orar pelo alimento. Terminou, vamos orar agradecimento. Virava uma religiosidade. Além disso, a cada uma das horas específicas, né, que era a 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora, que dentro do nosso cronograma, né, seria 9 da manhã, meio-dia e 15 da tarde, tinha que parar o que estivesse fazendo e orar. Estava lá no meio do campo, fazendo a colheita, nossa, é a hora, não, tinha que fazer uma oração. Estava fazendo alguma coisa, conversando com alguém, nossa, deu a hora, espera aí que eu vou fazer a oração. Além disso, o local específico, a sinagoga, pelo menos uma vez ao dia, que era o horário das 3 da tarde, tinha que ir à sinagoga, fazer uma oração. E todas essas orações eram repletas de repetições. Havia uma oração, essa de encabular. Para começar esta oração, diziam-se 16 adjetivos sobre o que Deus era, para poder começar a orar. Então começava lá, né? Senhor Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, magnífico, soberano, Rei dos reis, grandioso, eterno, onipotente, amoroso, misericordioso, fiel, sublime, amigo,
Esplêndido. Esplêndido, né? Louvado seja o teu nome. Eu começo a orar agora. Você já pensou? 16 de janeiro. Era tudo muito mecânico. E é exatamente para esse povo, e agora você vai entender por que nós lemos então os versículos 5, 6, 7, 8. Porque é para esse público. E esse público era todo aquele povo que estava ali, inclusive Pedro, inclusive Mateus, inclusive aqueles Simão, Zelote, todos esses que estavam, os discípulos de Jesus foram doutrinados dentro desse contexto. Talvez Jesus está lá começando a falar, não, peraí Jesus, ó, deu a hora nona, né? Calma, deixa eu te falar um negócio aqui sobre oração. E aí Jesus vai então explanar o que é uma oração genuína, o que é uma oração verdadeira. E aí, né, nós observamos dentro desses versículos Jesus fazendo contrapontos e estabelecendo o que seria a oração genuína. E aí nós vamos concluir então com Jesus entrando em cena agora e fazendo todas essas observações. A primeira delas que Jesus vai fazer é: não sejam como os hipócritas. Nós vimos que o significado dessa palavra hipócrita, né? Hipócrita era o ator de teatro daquela época. O que era o hipócrita? Era aquele que pegava uma máscara, colocava e iria lá para o palco imitar alguém ou fazer, né, determinada peça como se fosse outra pessoa. Jesus usa exatamente essa palavra. Olha, não seja como hipócrita, ou seja, que ao invés de ser você ver, você coloca uma máscara para falar com Deus. Você coloca uma máscara e começa lá: Senhor, o Senhor é esplêndido, o Senhor é isso, né? Fala 16 adjetivos antes de começar. Não seja como hipócrita. Por quê? Porque a oração que Deus quer de você é uma oração sem máscara, é uma oração pura, é uma oração genuína, é uma oração verdadeira. Não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Existem algumas versões que dizem assim, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Em primeiro lugar, havia uma hora certa para ir para a sinagoga. Então o cara passou o dia inteiro fazendo coisa errada, sendo corrupto, mas na hora nona, né, ele vai lá para a sinagoga para ficar de pé. Deu domingo, ele põe a roupa bonitinha e vai para a igreja, para todo mundo ver ele lá na igreja, né? Hoje ainda está mais fácil, né? Passa a semana inteira, lá era diariamente, né? E aí tem uma coisa interessante que fala, que na minha versão fala, né, nas sinagogas e nas esquinas. Tem algumas versões que falam nas praças, né? A palavra original esquinas aqui vem do radical plateia. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Porque às vezes, né, a gente pode pensar, não, a pessoa estava andando na rua, de repente deu a hora, ele para ali na esquina onde ele estava e vai fazer oração. Tá certo? Não. O que Jesus está dizendo aqui não é esse tipo de oração que você para tudo para orar. É a oração que quer plateia. É a oração da esquina. Que para, por isso que tem algumas versões que é nas praças. Que dá uma olhada assim, onde é que tem mais pessoas? Ah, tá. Né? A Bebela tira as fotos lá na igreja, né? Na equipe de mídias. Né? Então, a Bebela está com a câmera e tal, na hora do louvor, da oração. Aí quando a Bebela dá o foco, olha, opa, lá vem a Bebela com a câmera. Louvado seja, esplêndido, magnífico. E começa às 16, né? Plateia. Quer sair na rede social, na foto, bonitinho, adorando. Jesus está falando exatamente para esse. Você falou, nossa, parece que aquela época é parecida com a de agora, né? Como se usa a rede social para se demonstrar poderoso na oração, dedicado na oração. Deus não quer oração de Instagram. Deus não quer oração de rede social. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Eu lhes digo a verdade, não receberão outra recompensa além dessa. Qual é a recompensa que Jesus está falando aqui? A única recompensa que você vai receber é os aplausos, são os likes e as curtidas e os comentários lá na sua foto. Nada mais do que isso. Eu não quero esse tipo de comentário. Eu tenho certeza que você, como cristão, como cristã, não está buscando esse tipo de comentário. Esse tipo de retorno. Aquilo que nós estamos buscando é muito mais profundo.
e está baseado naquilo que Jesus vai dizer, olha, aí entra um advérbio aqui, né, de negação. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. E aí, a palavra que Jesus usa aqui do seu quarto é a palavra tameinoim. O que é esse quarto que Jesus está dizendo aqui? Não é o quarto que você dorme. Né? Jesus não está dizendo assim, vá para o seu quarto, que é o lugar que você dorme. O tameinoim era um quarto específico, que era uma espécie de dispensa, mas uma dispensa escondida, onde se guardavam coisas de valor, principalmente, por exemplo, o azeite, que era muito caro naquela época, né? Um óleo, uma mirra, que era algo de muito valor, se colocava lá nesse quartinho, que era um quartinho escondido, fechado, que praticamente ninguém tinha acesso, a não ser o dono da casa. Jesus está falando exatamente disso. Quando você for orar, vá lá para o lugar onde ninguém sabe que você está, onde ninguém te enxerga, onde ninguém te vê. Porque onde ninguém te vê, onde ninguém te enxerga, onde a sua oração parece que está sufocada nas quatro paredes, onde ninguém te ouve, onde ninguém te observa, onde as câmeras não te registram, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. A oração que é feita nos lugares mais escondidos, a oração que é feita nos lugares mais distantes, e os lugares mais distantes se refletem aos corações mais quebrantados, os lugares mais escondidos se remetem aos corações contritos, aos corações que necessitam, aos corações que não têm mais outra saída para pedir, aos corações que não têm mais que não têm mais voz para clamar, que não têm mais lágrimas para derramar. São essas as orações escondidas que Deus está interessado. Vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. A oração, ela precisa ser feita em segredo. Jesus está proibindo a oração em público aqui. Eu não posso orar. Não, você pode orar onde você quiser. Se chegar lá no seu serviço e quiser levantar a mão e orar por todo mundo, você pode fazer isso. Mas não é esse tipo de oração que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de uma oração que é pessoal, de uma oração que é confessional. Você não confessa as coisas particulares e privadas da sua vida para qualquer pessoa. Você sai contando para todo mundo aquilo que você planeja, aquilo que você deseja. Você só conta as coisas que estão no seu coração para pessoas o quê? Que merecem ouvir. Para pessoas especiais. Seus segredos particulares, você só conta para o seu esposo, para a sua esposa. Ou para aquele amigo que é muito chegado seu. O seu segredo em oração só pode ser confiado na mão de uma pessoa. E quando você confia os seus melhores e maiores segredos nas mãos daquele que pode todas as coisas, seus desejos e seus segredos tornam-se em realidade. É isso que Jesus está querendo dizer, porque ele vai terminar dizendo, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Você acha que Deus não sabe o desejo do seu coração? Você acha que Deus não sabe o pedido que você tem? O projeto que você já planejou? Agora deixe-me te dizer uma coisa, porque às vezes a pergunta que paira em nossos corações é, se Deus sabe, por que eu preciso orar? Né? Em primeiro lugar, não existe desejo em seu coração, não existe plano e nem propósito em seu coração que antes não tenha sido planejado por Deus. Se existe um desejo no seu coração e esse desejo já foi realizado, é porque antes de você desejar, o seu Pai, que sabe o melhor para você, já havia planejado, já havia desejado e já havia elaborado no reino dos céus. Agora, quando um pai manda o filho arrumar o quarto, é porque o pai não dá conta de arrumar o quarto? Vai arrumar o seu quarto lá, menino? Arruma a cama, você não estendeu a cama. Você fazia isso é porque você não dava conta de arrumar, Simone? Né? Quando você manda fazer isso,
Joyce, é porque você não dá conta, é porque é muito difícil? Pelo contrário, é muito fácil para você, sim ou não? Mas por que o pai manda o filho arrumar o quarto? Porque organizando o quarto, a vida dele será organizada. Assim é o motivo pelo qual Deus nos manda orar. É porque Deus não tem capacidade de fazer sem a nossa ajuda? Deus não precisa da nossa oração. Mas quando Ele nos manda orar, Ele é como um pai que está mandando o filho arrumar o quarto. Arruma. Ora, porque vai chegar o dia que você vai saber a importância que é ter uma vida organizada, ter uma cama arrumada. Então ora. Para terminarmos, John MacArthur tem uma frase que diz o seguinte: quando Deus é verdadeiramente o público de nossas orações, nós temos a recompensa que só Ele pode dar. Nossas orações não precisam de público maior e melhor que o Deus nosso Pai. É a Ele que nós precisamos confiar os nossos segredos. É diante dele que nós precisamos colocar os nossos pedidos, os nossos projetos. Porque Ele precisa da nossa ajuda para realizar o nosso objetivo? Não. Mas porque não tem ninguém mais interessado do que Ele em fazer com que você desfrute daquilo que Ele já planejou para você. Amém. Que assim sejam as nossas orações, sincronizadas ao coração de Deus. Amém. Durante esse semestre Ele nos ensine a orar e nos transforma em homens e mulheres de oração, que fazem da oração um verdadeiro alimento, um verdadeiro pão diário. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, Deus soberano, de toda glória, nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, entendendo, ó Deus, com o nosso intelecto que verdadeiramente não sabemos como orar. Mas como filhos, como crianças, ó Deus, que não sabem orar, nós nos aproximamos do nosso Pai, que é o Senhor, com um único pedido em nossas mãos: nos ensina a orar. Assim como os teus discípulos, lá atrás, um dia te pediram, Jesus, nós nessa noite também clamamos. Que durante esses próximos meses, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a orar, ó Deus, como convém, ajustando o desejo do nosso coração ao teu, fazendo com que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós compilamos tantos planos, tantos projetos, tantos desejos, tantos objetivos em nossos corações, e às vezes eles acabam, ó Deus, entupindo a nossa fala, ó Deus, daquilo que não é necessário, mas daquilo que é fútil, aquilo que é irrelevante. Nós sabemos, ó Deus, que a oração ela nos aproxima de Ti. A oração gera comunhão entre nós. E é isso que nós precisamos nesse ano de 2023. Nós queremos ter comunhão com o Senhor, com filhos que revelam seus segredos aos pais, que aprendem a importância, ó Deus, de cuidar das pequenas coisas, para que um dia possam ser colocados diante das grandes e magníficas. Nós sabemos que o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Tudo aquilo que temos labutado, trabalhado, ó Deus, corrido atrás, o Senhor sabe muito bem. E nessa noite nós queremos, ó Deus, colocar diante das mãos do Senhor e dizer: Pai querido, não nos deixe orar por nada que não seja o desejo do coração do Senhor para nós. Nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas. Nos ensine, ó Deus, nesse semestre, a cada quinta-feira, moldar o nosso coração. E que ao final dessa série, ó Deus, o nosso coração tenha um entendimento pleno, ó Deus, e convicto daquilo que nós precisamos pedir e invocar, porque tudo aquilo que pedindo em oração, com o nosso coração nós fizermos, crendo, nós iremos receber. Que a graça do Senhor esteja conosco. Assim nós oramos, te louvamos, ó Deus, por estarmos juntos, congregados aqui como igreja do Senhor. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.